E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zeidan, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero comentar sobre as notícias que mexeram com o mercado financeiro durante essa semana de 15 a 19 de junho de 2020. Bom, a notícia que era mais aguardada pelos investidores era a decisão do Copom sobre o corte na taxa Selic. E nessa quarta-feira, o Copom decidiu cortar a taxa Selic para 2,25, uma redução ali de 0,75%, né? Esse corte já era previsto pelo mercado, tanto que na segunda-feira saiu o Boletim Focus e o Boletim Focus tem trazido repetidamente esse número de 2,25 como previsão de qual seria a nova taxa Selic. Durante essa semana, a gente teve também alguns anúncios de quantitative easing, né, o famoso QE, ou injeção de liquidez no mercado, por alguns bancos centrais, inclusive, por exemplo, o Banco da Inglaterra, que anunciou mais uma rodada de injeção de liquidez, e isso faz com que as bolsas no mundo inteiro continuem subindo. Então a gente viu aí, por exemplo, o Ibovespa voltou a subir depois da correção que ele teve na semana passada, ele voltou a subir. Hoje ele fechou a 96.572 pontos, né? O dólar, por outro lado, também subiu, porque a gente tem aí justamente o corte na taxa Selic, junto com uma outra gama de fatores, né? Como, por exemplo, essas injeções de liquidez, esse tipo de coisa, e também o medo da segunda onda do coronavírus, né, faz com que o dólar seja mais procurado e, consequentemente, suba. Então, a gente fechou aí a semana com o dólar a 5,30. E tanto essas rodadas de injeção de liquidez, né, quanto esses cortes generalizados das taxas de juros, né, porque não é só aqui no Brasil que as taxas de juros estão sendo cortadas, né, é no mundo inteiro. Isso faz com que muitos economistas divirjam, né, tenham uma opinião diferente sobre esse assunto. E aí eu queria propor aqui uma reflexão, né? Como eu já falei anteriormente, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, no curto prazo, é positivo que tenham esses cortes, tenham essas injeções de liquidez? Porque faz com que haja um incentivo maior ali na economia. Mas será que isso, no longo prazo, não vai ser negativo? Será que a gente não vai ter um problema com isso no longo prazo? Assim como a gente, em 2008, a gente viu na crise do subprime, o Fed fazendo injeções contínuas ali de liquidez e parece que até hoje continua fazendo essas injeções e a gente não sabe até que ponto que isso é benéfico, até que ponto que isso é maléfico, né? Porque assim, quando a gente pensa em ações de empresas, não só aqui no Brasil como no mundo inteiro, você quer fazer parte de uma empresa, você quer comprar uma ação porque você quer se tornar sócio dessa empresa. Então, o que você quer é que essa empresa tenha mais lucros, que essa empresa cresça e a economia como um todo cresça. Então, essas altas generalizadas por injeção de liquidez não é exatamente o que a gente quer. A gente quer ver a bolsa subindo, mas porque as empresas estão indo bem. A gente quer ver a bolsa subindo porque estão batendo recorde de lucro, porque estão produzindo muito, porque a humanidade, a economia está girando e está aquecida e a gente está indo bem. Não porque o Banco Central resolveu imprimir mais dinheiro, entendeu? Então, eu particularmente, eu fico meio ali com o pé atrás com relação a isso. Eu não sei até que ponto que essas altas generalizadas estão refletindo a economia, né? Então, a gente sabe que as bolsas recuperaram muito rápido, mas a bolsa ela sempre prevê o movimento, mas será que a economia vai crescer tão rápido assim? Vai se recuperar tão rápido assim? Entendeu? Essa é a dúvida. Será que a bolsa está precificando corretamente? Será que o que está tendo ali é uma precificação correta? Será que, assim como quando teve a queda, eu falei, pô,
Acho que essa queda exagerou, as empresas não vão sofrer tanto assim no longo prazo, os preços estão muito descontados. Será que a gente não está de novo precificando erroneamente para cima? Será que a gente não está sobrecomprado agora? Então eu fico com essa dúvida e eu quero propor essa discussão entre vocês, né? Quem puder, deixa a sua opinião aqui nos comentários, que eu acho que é o tipo de assunto que a gente tem que conversar, a gente tem que se inteirar, que isso vai fazer com que a gente cresça, né? O nosso conhecimento cresça. Então, eu quero propor aí essa conversa. Quem tiver uma opinião aí, manda para mim, vamos conversar sobre esse assunto. Mas, assim, essa é a minha opinião, né? Eu não sou o dono da verdade, nem pretendo ser, né? Quem quiser o meu conselho, segue, quem não quiser, tudo bem. Mas eu, particularmente, eu acho que essa recuperação está rápida demais. Então, por mais que eu goste, por exemplo, de ver as ações que eu comprei na queda valorizando, eu fico com esse pensamento na cabeça, justamente porque eu não acho que a injeção de liquidez e o corte na taxa de juros seja o caminho, entendeu? Pelo menos não no longo prazo. A gente sabe que no longo prazo, acho que a maioria dos economistas aí concordam que o caminho para o Brasil, particularmente, é justamente desburocratizar, né? Toda a nossa economia, ter uma liberdade econômica um pouquinho maior, né? É isso que vai fazer com que as empresas cresçam, com que as empresas tenham lucro, entendeu? Não porque o Banco Central cortou a taxa de juros, entendeu? Não porque teve uma injeção de liquidez, o Banco Central comprou ativos e os ativos agora estão mais caros. Então, acho que por essa semana é isso. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o pessoal. Por hoje é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.